Bom, retomando então a nossa formação, essa parte da tarde, então, eu gostaria de falar justamente da questão da vida interior de São José, ou seja, toda essa questão do recolhimento, né? Bom, a verdade é que não tem como nós crescermos na nossa vida de fé se nós não crescermos na nossa vida de oração e na nossa vida de meditação. E a vida de meditação e de oração pressupõe uma vida interior, né? E na sociedade que nós vemos hoje, também na igreja, é uma sociedade do barulho, é uma sociedade do sensível, e isso atingiu a igreja, né? Então a maioria das pessoas, a maioria dos cristãos, tem uma dificuldade muito grande com a questão do silêncio e, portanto, da meditação, da oração, e é óbvio, da vida interior. E aí a gente acaba ficando muito preso à nossa exterioridade, e quando nós ficamos presos à exterioridade, às circunstâncias, a gente fica muito preso aos nossos sentidos. Isso prejudica muito o nosso crescimento espiritual. Ah, mas em que sentido São José pode nos ajudar ou ser modelo também disso? Bom, todos nós sabemos que São José foi o homem de uma vida oculta, né? E na medida em que ele teve essa vida oculta, é evidente que a questão do silêncio e do recolhimento foi algo fundamental na vida de São José, na sua personalidade, no cumprimento da missão que Deus lhe deu. Então, São José de fato foi um santo oculto. Sua vida exterior passa-se na sombra e no silêncio. A sua vida interior também é sombra, né, e obscuridade. Ou seja, em São José, a sombra atrai a sombra. A vida do nosso santo não oferece aos olhares nada de extraordinário, nada que provoque atenção. Dos seus primeiros anos, nada sabemos. Ele só nos aparece no momento do advento do Salvador, né? Da vinda do Salvador, da manifestação do Salvador. Descende da família de Davi, decaída do seu antigo esplendor. Os seus dias, na maioria, transcorrem na pequena povoação de Nazaré, que motivou a pergunta: de Nazaré pode sair alguma coisa que presta, alguma coisa boa? E ele não parece haver exercido ali qualquer função oficial. Conhecem-no simplesmente como um carpinteiro, profissão que não tem nada de glorioso. Quanto à sua missão especial e pessoal de pai adotivo ou pai legal de Jesus, por mais bela e mais sublime que seja em si mesma, ela precisamente requeria a sombra e o silêncio. Os profetas, os apóstolos e os mártires proclamaram a divindade de Nosso Senhor e, por isso mesmo, adquiriram a glória. Ao contrário, a missão de São José durante a sua vida inteira foi encobrir essa divindade. Então é interessante, ou seja, eu fico imaginando São José hoje, né, com as redes sociais. Ele ia ter um troço, porque todo mundo tirando selfie, todo mundo tirando foto, todo mundo postando não sei o quê. São José fala: mas meu filho, para que isso? A necessidade de aparecer tanto, né? E além de aparecer tanto, de mostrar tanta coisa da sua vida, até o que não convém. Então, assim, ele de fato foi um santo da vida oculta, até pelo chamado, né? Até pela missão que Deus lhe deu. Então, José, primeiro, que não buscava nenhum tipo de aplauso, de fama, de reconhecimento, de vanglória. Ele simplesmente queria fazer a vontade de Deus na sua vida. Mas como o nosso autor coloca aqui, né?
Os profetas, apóstolos e mártires, na medida em que fizeram tudo o que fizeram, né, proclamando a divindade de Cristo, natural que adquirisse uma glória a partir disso. São José não, né? A vida inteira, ele não estava muito preocupado em mostrar a divindade de Jesus. Por quê? Porque justamente ainda não tinha chegado a hora do Senhor. Então ele faz um movimento justamente contrário, né? Ele protege Jesus, ele educa Jesus, ele auxilia no que tem que auxiliar. Não tanto para ficar mostrando a divindade, mas justamente para proteger o Cristo. Para que na hora certa, essa divindade se manifeste junto com a sua humanidade. Então, é um outro tipo de chamado, é um outro tipo de trabalho, né? E aí você vê que, de fato, ele vivia um recolhimento constante, né? A vida dele em geral, a sua vida exterior, não é só silêncio, é sombra, né? Ele não busca esplendor. E a sua vida interior, de uma certa forma, também é sombra. Então é interessante como sombra atrai sombra em São José. É o santo da modéstia. É o santo da discrição. Tanto que vocês veem que até na história da igreja, até liturgicamente falando, historicamente falando, demora um pouco para aparecer todo esse reconhecimento a São José. Não é uma coisa que, desde o primeiro século, o segundo século, não. Conforme o tempo foi passando e as coisas foram ficando, né, mais manifestas, etc., aí é que foi se analisando, dizendo, opa, peraí, se Nossa Senhora é tão especial e evidente, não existiu criatura mais perfeita e mais santa que Maria. Por outro lado, tem um que estava perto ali. Ou seja, não chega ao ponto de ter a questão, lógico, da Imaculada Conceição, é outra coisa, mas que foi justo, foi. Que foi agradável aos olhos de Deus. Que foi portador de um monte de virtudes, méritos, glórias, etc. E que viveu intensamente o famoso convém que Cristo quis e que eu diminua sempre. Então, de fato, quer dizer, é alguém que nos ensina muita coisa, né? Além da questão da fé, da obediência e tudo aquilo que eu já falei de manhã, mas é nítido, né? Como São José, pelo menos para mim, né? Eu cada vez mais que eu fui me aproximando de São José, você tem a consagração de São José, você tem a novena de São José, você tem a ladainha de São José. Mas mais do que isso, quando eu fui, né, me aproximando cada vez mais de São José, da vida dele, das virtudes, e todo dia eu tenho uma imagem de São José e peço muito a ajuda dele, né? A pessoa, o que o senhor mais pede? É interessante. O que eu mais pedi para São José, peço até hoje, né? Ele que é o terror dos demônios. Então, que ele me ajudasse a vencer os meus demônios. Mas, principalmente, que ele me ensinasse a ser esposo e pai. E como isso começou a mudar a minha vida? Quando eu comecei a pedir isso para São José. E eu geralmente não falo sobre isso. Eu tenho toda uma devoção, toda uma relação com São José, mas geralmente eu não falo sobre isso, eu não falo muito sobre isso. Eu não partilho muito essas coisas, é uma coisa muito pessoal, que eu aprendi na minha vida, mas geralmente eu não falo. É muito raro eu dar palestra sobre São José. Essa daqui acho que é a terceira da minha vida inteira. Aí quando o Alexandre mandou a mensagem, eu falei para ele, falar sobre o quê? Fala sobre São José. Eu falei, o quê? Eu nunca falei para o irmão Alexandre que eu sou devoto de São José. Eu nunca falei. Essa é a primeira vez que eu estou falando isso aqui. E eu vejo como a minha vida mudou quando eu comecei a pedir a intercessão de São José. E mais do que a intercessão, que ele me ensinasse a ser esposo, a ser pai, a ser um homem de Deus. Né?
E se eu ainda não sou um pouquinho melhor, é por culpa minha, não é do José. Entendeu? Ele tenta, coitado, né? Mas eu sou meio tinhoso. Então, sou um filho meio rebelde. Mas, repito, né? Não tenha medo de se consagrar a São José. Não tenha medo de deixar São José te ajudar. Não tenha medo de rezar a ladainha de São José. É a novena de São José. É uma coisa assim fabulosa. Principalmente, pedir a São José que ele te ajude a imitar as virtudes que ele tem. É aquele livrinho que eu citei para vocês, esse pequenininho aqui, ó, me ajudou muito. A imitação de São José. Porque mais do que uma mera devoção, e não estou dizendo que a devoção é errada, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é que, além da devoção, Nosso Senhor quer que a gente imite as virtudes de São José. E é lógico, toda a sua poderosíssima intercessão nos ajuda muito. Então a gente vê que a vida de São José, ela não é feita de coisas extraordinárias, miraculosas, portentosas. Eu digo aos olhos humanos. Lógico que tudo que São José fez era grandioso, era especial. Não é pouca coisa ser pai de Jesus, né? Pelo amor de Jesus Cristo, né? Pai adotivo. Não é pouca coisa ser esposo de Nossa Senhora e ter que cuidar dos dois, entendeu? Não é pouca coisa ser escolhido e predestinado para isso. Então é óbvio que isso é grandioso, é extremamente importante no desígnio de salvação de Deus. Mas eu digo, aos olhos humanos da sociedade, não é uma coisa tão... Tanto que toda essa paternidade de São José, o fato de ele ser patrono, um monte de coisa, repito, é com o tempo que vai aparecendo, que vai entrando na liturgia, que vai entrando na espiritualidade católica, etc. e tal. Porque muitos teólogos e santos, doutores, vão percebendo, né? São João da Cruz, se eu não me engano, não sei se eu vou achar agora aqui, né? São João da Cruz tinha uma frase que era meio doida. Cadê? Não sei se está nesse livro, vamos ver se eu acho aqui, porque é uma frase muito interessante. É isso mesmo. São João da Cruz, ele dizia assim: não entendia São José muito bem, mas isso mudará. O próprio São João da Cruz, grande místico, né? Ou seja, um dos maiores místicos da igreja, reconheceu no século XVI, humildemente, que não tinha uma compreensão adequada da grandeza de São José. Inspirado pelo grande amor que sua amiga Santa Teresa d'Ávila tinha por São José, São João da Cruz tomou a firme decisão de conhecê-lo e amá-lo mais. E você? Você é melhor que São João da Cruz? Se São João da Cruz, que foi São João da Cruz, colocou o rabino no meio das pernas e falou: eita, nós, estou falhando. Não conheço o José como devia. Meu conhecimento de São José é muito pequeno. Preciso conhecer melhor a grandeza de São José. E tudo isso por causa de Santa Teresa. Eu fico imaginando ela falando na cabeça dele, né? Ele não aguentou e falou: não, tá bom, Teresa, pelo amor de Deus, deixa que eu vou virar devoto do José, pode deixar. Né? Mas se Santa Teresa não tivesse talvez falado algumas coisas, não sei se ia rolar não, né? Mas por insistência dela, São João da Cruz, com o tempo, vai vendo que realmente São José tinha uma grandeza muito maior do que ele pensava. Tinha uma importância muito maior. E, portanto, tem muita coisa a nos ensinar. Então, repito, se o próprio São João da Cruz, um dos maiores místicos da igreja, só você pegar as obras de São João da Cruz, meu Deus do céu, que é tão cara a vocês, a comunidade de vocês, né? Então não tem como ser uma comunidade carmelita ou carmelitana ou de espírito do Carmelo
e não ser Josefina. Não tem como. Porque a Tereza e o João, meu filho, era ali com zero. Não tinha como. Você entendeu? A santaiada caminha junto. Os capeta também, mas os santos também eles também caminham junto. Então é melhor caminhar com eles do que com os outros, né? Mas enfim. Então, São José, ele de fato não busca e não manifesta a vida dele, não é feita de coisas extraordinárias, que chama a nossa atenção, né? Eu digo em vida, percebe? Apesar, repito, dele ser importante, de tudo que ele aceitou, tudo que ele fez, foi fundamental na obra da salvação. Ele deu a colaboração dele e foi importantíssimo. Só que assim, ele não tem muita preocupação em aparecer, essa é a verdade. Por isso que esse autor aqui, o padre Maurício Michelet, né, que é jesuíta, é um livro antigo, ele chama a atenção para isso, né? Ele diz claramente como que a gente não, ele só aparece quando de fato Jesus aparece. A gente não sabe nada, por exemplo, né, da infância de São José. Tem um monte de coisa, vários momentos da vida dele que a gente não tem a mínima noção de como é que foi. Porque ele não aparece. É um santo oculto, é um santo de vida oculta. Por quê? Porque no fundo quem? Ele tem que proteger Jesus para que na hora certa Jesus apareça. Jesus se manifeste. Por isso que ele é o guardião. Por isso que ele é o terror dos demônios. Porque se ele conseguiu guardar o próprio Cristo e enfrentou tudo para guardar o Cristo, ele é capaz de não guardar o quê? Me fala. Se ele enfrentou tudo e não temeu nada para guardar Jesus, vocês acham que ele tem medo de algum capeta? Esquece. Né? Então José, de fato, é extremamente importante nesse sentido, né? Ou seja, ele foi a sombra do Pai Celeste, não só representando o Pai junto de Jesus, mas ainda subtraindo aos olhos do mundo a divindade do Salvador, visto como aos olhos de todos, ele era o pai do menino. Ora, a sombra não é só silêncio, ela cobre o mistério, tudo o que lhe entra na esfera. Velando a divindade de Jesus, São José velava também o milagre realizado em Maria, a virgindade e a maternidade divina. Porque Nossa Senhora corria risco, Jesus corria risco. São José, ele é sombra, ou seja, ele oculta, ele protege. Porque veja, como que alguém ia entender e acreditar que uma mulher poderia ser virgem e mãe ao mesmo tempo? Me fala. Iam tacar pedra para todo quanto é lado. Mata logo, porque isso daí não é normal, não. Então José guarda. Ele faz sombra sobre isso. Ele não deixa os olhares humanos pegar. Da mesma forma, ele oculta a divindade de Jesus até um certo momento. Por quê? Porque amava, porque sabia que essa era a sua proteção. Então, ele faz sombra, ele é sombra. Mas se Jesus e Maria não podiam chamar atenção, muito menos José podia chamar. Mas piorou, porque aí eu estou protegendo Jesus e Maria. Os dois não chamam atenção, mas eu chamo. Lascou tudo. Então não tem jeito. Eu meto uma abóbora na cabeça, como é que faz? E aí depois eu não quero que ninguém olhe. Não tem como. Né? Aí você quer proteger a Dominus Salus. Você quer ser sombra, escudo para Dominus Salus. Que bom. Só que você chama atenção. Lascou. Ou seja, a comunidade em si não chama atenção. Mas você, com o seu pensamento, com o seu comportamento, com o que você posta no Instagram, nos comentários que você deixa lá no Instagram do bispo, ferrou tudo. Entendeu? Que aí vão puxar a capivara de todo mundo. Na hora que puxar, quem é esse fulano? É da DS. Lascou. Entendeu?
Então, quando eu quero proteger alguém que não pode aparecer, eu também não posso aparecer. Eu preciso morrer para minhas vaidades. Eu preciso morrer para o meu eu. Eu preciso morrer para muita coisa. Eu preciso me sentir realizado e não aparecer tanto, né? O recolhimento, o silêncio, etc. Essa missão especial, José aceita e cumpre-a de todo o coração, sem desmenti-lo uma só vez durante a vida inteira. Ele quer ser oculto, quer permanecer oculto, mas isso não bastava. Que maravilhas poderia ter ele revelado, falando da Virgem Admirável, objeto de profecias tão numerosas e luminosas, esperança do povo de Deus. Ele abriga sob o seu teto o Messias esperado, com tanta impaciência, e não trai com uma só palavra o seu segredo, leva-o consigo para o túmulo. Percebe? Isso é muito sério. Eu viajo muito, no Brasil e fora do Brasil. E é natural nessas viagens que muita gente acaba me procurando para pedir conselho. E já vi muita coisa e sei muita coisa. E muitas vezes chego em casa chorando. Mas uma coisa que São José me ajudou e me ensinou. Tem coisa que você vai ter que guardar no teu coração, Joel. Tem coisa que você não vai poder falar para ninguém. Por amor a Cristo. Por amor à Virgem. Por amor à Igreja. Por amor à Igreja, muitas vezes eu não posso falar dos pecados das filhas e dos filhos da Igreja. Escândalos terríveis, coisas que só Deus sabe e que muitas vezes eu sou obrigado a acompanhar. É difícil? É muito difícil. Mas São José me ajudou muito nesse sentido. Da mesma forma que ele poderia ter falado um monte de coisa de Nossa Senhora, um monte de coisa de Jesus, que ele viveu, que ele viu, mas ele sabia que não fazia parte da sua missão isso. Então José levou tudo isso com ele. Ele não revelou, porque a missão era outra. Eu fico muito triste quando eu vejo alguém sair de uma comunidade. Pouco importa o motivo. Mas às vezes pode acontecer a pessoa sair de uma comunidade porque não é o carisma dela. Ela não se identifica, ela se sente chamada para outra coisa. Tá bom, isso é normal, isso pode acontecer. Mas o que não pode acontecer é quando eu saio de uma comunidade ou de um grupo e aí eu saio por aí falando para todo mundo, todos os defeitos, todos os problemas, todos os desafios que eu vi na comunidade. Isso é muito triste. Para quê? Para quê? Se eu realmente amo a Deus, se eu realmente amo a Santa Madre Igreja, eu sei que em tudo quanto é lugar vai ter dificuldade. E o que eu tenho que fazer então? Rezar. E não sair por aí plantando cisânia. Entendeu? Mas infelizmente, às vezes é isso que acontece. Quando vem os dias em que o Salvador realiza seus milagres, quando a glória da ressurreição transforma em triunfo os sofrimentos e as humilhações da paixão, José já não é deste mundo, já tinha morrido. Ele fez o que tinha que fazer. Quando o nosso Senhor começa a viver tudo isso, São José já não estava mais vivo. Ele cumpriu a missão. Preparou Jesus, ajudou. Mesmo quando o cristianismo alarga suas conquistas, o nosso santo ainda permanece na sombra, até que venha a hora de se lhe prestar um culto bem merecido. Ou seja, no 4º século ainda não rola isso. Ele ainda continua oculto.
Só depois, conforme a igreja realmente vai manifestando seu esplendor, né, se estruturando. Tal foi a prodigiosa vocação de José, ser a sombra, projetar a sombra sobre si mesmo e, sobretudo, o que entra na sua esfera, sobre o próprio Deus. Ou seja, ele não aparece e também não deixa aparecer aquilo que ainda não era o momento de aparecer, que é a questão da Virgem e de Jesus. A sua vida exterior foi, pois, uma vida oculta, mas isso não bastava. Era preciso que essa vida oculta fosse igualmente uma vida interior. Assim o pedia a missão do Santo Patriarca, ou seja, na sua vida exterior, não buscava fama, glória, não queria aparecer, fazia toda a sombra sobre si mesmo. Só que essa vida exterior, não bastava ele ter uma vida oculta no sentido exterior, ele também precisaria, para cumprir a sua missão como deveria, no nível que Deus queria, cultivar uma vida interior profunda. Ser o guarda e o protetor da vida oculta de Jesus era a vocação de São José. Ora, essa vida oculta do Salvador era essencialmente uma vida interior. Para velar por essa vida, era mistério, se fazia uma alma, um santo que amasse e praticasse a vida interior. Ou seja, como é que São José conseguiu viver o que ele viveu? Sem vida interior, me fala. Sem ter uma alma que não conseguisse conviver consigo mesma. Porque a vida interior pressupõe isso. A vida interior significa que você é capaz de conviver com você mesmo. Que você consegue se entreter com seus pensamentos, desejos, impulsos, ou seja, os mais diversos movimentos interiores. Voltar-se sobre si, né? E, portanto, um santo que se amasse e praticasse a vida interior. Uma alma que fosse capaz disso, porque senão ele não conseguiria cumprir a missão que Deus lhe deu. Mas aqui é evidente que se impõe uma pergunta, né? O que vem a ser a vida interior? É o lado espiritual, o melhor lado da vida humana. É a vida que confere ao homem uma grandeza e um valor muito acima das aparências da vida exterior. Isso é muito sério. O mundo moderno e contemporâneo padece, é doente. Por quê? Porque hipervaloriza a vida exterior. Se preocupa exageradamente, né? O que as pessoas acham de mim? Como as pessoas estão me vendo? Se eu estou agradando ou desagradando? Se aquilo vai... Não. Então, no fundo, o que engrandece e valoriza o ser humano não são as suas aparências. É o que ele é, de fato, no mais íntimo do seu íntimo. É o seu verdadeiro eu. É o caráter, é a personalidade. É isso que enobrece o ser humano. Que faz com que ele seja um certo tipo de pessoa e viva de uma determinada forma. E hoje nós vivemos um mundo de aparências. Eu me preocupo muito com a questão do Instagram, quando eu olho a bolha católica. É tudo família doriana. Meu Deus! É o homem bonitão, que faz exercício, é o lenhador, né? A mulher toda maravilhosa, entendeu? A casa toda arrumada, e ela toda cheirosa, com 6 ou 7 filhos, e 6, 7 filhos, nossa, mas anjos encarnados. Nenhum xinga o outro, nenhum morde o outro, nenhum corre atrás do outro. Aí você olha assim e fala, rapaz, não sei se isso é real, isso é fake, não é possível. Não estou dizendo que não é possível ter vários filhos, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo, não. O que eu estou falando é que eu só não sei se a coisa é tão tranquila assim. É óbvio que é bom, evidente que isso realiza, mas junto com isso vem os desafios. É igual a rosa, a flor, ela é linda, mas ela tem espinho, né? Então, na hora que você pega uma rosa, você vai com calma. Você não mete a mão na rosa com vontade.
Senão vai doer. Vai pegar o espinho ali, eu quero ver quem aguenta o tirão. Casamento, família é mais ou menos a mesma coisa. É lindo, mas tem os espinhos. Lembra da tríplice aliança. A aliança do sofrimento ninguém quer, todo mundo só quer do noivado do casamento. Não é? A vida celibatária também é a mesma coisa. Tem o seu lado lindo, maravilhoso, entendeu? Óbvio que tem de realização, mas também tem espinho. E aí quando eu vou para a vida celibatária, a vida comunitária, achando que não tem espinho, é uma frustração horrorosa. Aí sai aquele povo tudo traumatizado, frustrado, amargo, de mal com a vida, né? Aí você fala, meu Deus, mas por quê? Porque não era realista. Então, ser realista não é ser pessimista, não é isso que eu estou dizendo. Ser realista é isso, é ser verdadeiro. O que é bom, o que é gostoso, mas o que é desafio. Tá bom, acabou, é só isso, entendeu? Seja no matrimônio, seja na vida consagrada, ou seja na vida espiritual cristã em geral. Tem muita coisa boa, tem muita coisa tranquila, mas também tem muito desafio, também tem muito espinho. É só isso, gente, é aceitar a realidade tal como ela é, não como eu gostaria que fosse. Nós não podemos viver de desejo. Quem vive de desejos não se realiza, se frustra. Eu tenho que viver da realidade. Até para mudar a realidade. Ah, professor, mas tem coisa que a gente tem que lutar para mudar. Sim, mas até para mudar, qual é o primeiro passo? Aceitar tal como ela é. Para eu mudar a realidade, eu tenho que primeiro aceitar como ela se encontra nesse momento. É a mesma coisa, eu quero mudar a igreja, ajudar nisso. Tá bom, para você mudar a igreja, você vai ter que aceitar que hoje a igreja está nessa situação. A realidade no momento é essa, acabou. Não adianta eu querer ficar sonhando. A realidade é essa. Por isso que eu fico doido às vezes na internet com esse negócio do conclave. Fico mentindo para as pessoas. Fica vendendo ilusão. Entendeu? Quanta gente me fala, professor, o senhor acha que o cardeal Burke vai ganhar? Que o Robert Sará, ou lá no Brasil, né? Sará, o pessoal não fala Sará. O Sará, daqui a pouco eu vou falar Saravá, não é possível. Né? Mas enfim, nosso querido irmão da África, eu gosto muito dele, né? Ou se não, o cardeal Miller, que resolveu chutar tudo que tem direito, perdeu o medo e acabou. A gente deve estar pensando só no céu, com 78 já deve estar preocupado com a eternidade. Esquece, esse negócio aqui, vou agradar mesmo. Então deixa eu aproveitar o momento que está vacante para meter a boca em tudo, vai ficar gravado. Depois, porque é lógico, depois que é eleito, mas é bem isso, entendeu? Vocês têm que entender que no período vacante, você fala o que você quiser, você chuta o pau. Mas na medida em que é eleito o Papa, aí já muda, já não está mais vacante. Você vai ter que responder perante o cara que está lá. Então, por isso, por que vocês acham que está todo mundo macho agora? Está todo mundo machão, né? E fala, e bate para aqui, bate para lá, bate não sei o quê. E eu acho que tem que bater mesmo, bate tudo, chuta tudo, pelo amor de Deus. Porque a partir de quarta-feira lascou. Só Deus sabe quem é que vai estar lá. Então, assim, fala tudo que tem que fazer, entendeu? Por isso que eles têm aquelas congregações, entendeu? Aquelas congregações que eles vêm fazendo, que só os cardeais se reúnem, é para isso. É para ouvir perspectivas, é para ouvir reflexões, é para ouvir opiniões diferentes, é para mostrar como que se encontra a realidade da igreja. Isso é importantíssimo, porque às vezes a visão de um cardeal está muito presa só na região dele. Ataca, você mora nesse país, no seu país é assim, mas na biboca da parafuseta o pau está pegando. Então por isso que é bom ter cardeal do mundo inteiro, entendeu? Porque aí eu venho, não, meu irmão, no Oriente Médio não é assim não, o pau pega lá, velho. Se o muçulmano me pegar, eu estou lascado. Você entendeu? Aí o outro fala, não, mas na América, não sei o quê. Aí cada um começa a gritar num canto. Eu falo, não, mas vamos ver a realidade da igreja. Mas a gente tem que olhar a realidade da igreja no seu todo. Como é que está a realidade da igreja no mundo? Não é só na Europa, não é só nos Estados Unidos, não é só na América, em tudo quanto é lugar. Na Ásia, sei lá o quê, na África.
Então, essas congregações e reuniões que eles fazem antes, é justamente para isso. Para ver essa diversidade de realidades da igreja, o que está pegando, e ao mesmo tempo é lógico, tem cardeais que têm uma sensibilidade espiritual maior, tem cardeal que tem um conhecimento teológico maior. Então todos não são obrigados a falar, todos podem. Mas tem cardeal, por exemplo, que não fala. Ele fica quietinho no canto dele, não abre a boca, mas vai ouvindo. E às vezes o que vai falar, e isso historicamente já aconteceu, tem tal grupinho que está pensando em votar não sei quem. E depois que vai um cardeal lá e faz toda uma exposição, uma explicação e levanta uma questão, muda o voto de todo mundo. Porque o cara fala, nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha olhado por esse ponto de vista aqui, por esse ângulo. Realmente o que ele está dizendo, né? Dizem, por exemplo, que a exposição, a intervenção que o cardeal Sarra fez, o Miller, foi uma das colocações mais aplaudidas. Mais aplaudidas agora. Quando o Sarra terminou, falou que os cardeais, a maioria, ficaram em pé e começaram a aplaudir o que ele dizia. Ou seja, porque foi sereno, tranquilo e firme. A igreja é de Cristo. A igreja não é de nenhum papa. Nós não temos que estar preocupados em ficar agradando a mídia. Mas assim, com serenidade, entendeu? Uma verdade com amor, uma firmeza com caridade. Sem agredir, sem ofender, sem, sei lá, ficar falando bobeira, né? E Miller a mesma coisa. Então, quer dizer, dizem que foi muito aplaudido, os dois. Mas é aquilo. Ah, professor, então isso garante alguma coisa? Não, garante nada, meu filho. Lá não tem urna eletrônica. Entendeu? É papelzinho. Ninguém sabe quem votou em ninguém. Que eu posso, você está aqui conversando comigo, eu até posso falar para você, não, eu vou votar no fulano. Aí nós combinamos que todo mundo ia votar no fulano. Chega na hora lá, rapaz, mas nós combinamos, que apareceu esse outro aí agora? Alguém não fez o combinado. Quem? Não dá para saber. Então assim, ali você está protegido mesmo. Ninguém tem como descobrir quem você votou, fique em paz. Né? Tá o grupinho de 10, os 10 falaram que... Pô, mas só teve 8. Qual foi os 2 miseráveis que... Não sei. E ninguém vai descobrir. Não tem como. Essa é a grande questão. Então, no meio do caminho ali, por isso que todo mundo fala, isso é verdade mesmo. É imprevisível. É imprevisível. Lógico que se você olhar só com os olhos humanos, ficar fazendo cálculo, né? O cálculo é simples. A maioria dos cardeais que estão lá foram colocados pelo Papa Francisco. E a maioria tem um perfil mais moderninho. Só que mesmo assim não resolve. Por quê? Porque tem cardeal que às vezes ele é moderninho em uma coisa, mas ele não é em outra. Então não dá para você saber para onde o cara joga. Então quando você fala com ele, por exemplo, sobre ecologia, sobre política, sobre questão social, ele é mais progressista, mais moderninho. Mas na hora que você vai falar com ele sobre aborto, eutanásia, casamento gay, ele já fala, não, isso não pode não. Entendeu? Aí fala, rapaz, quem é esse cara? Ele fala, eu sou eu, acabou. Não devo satisfação para ninguém. Sou um príncipe da igreja. Não devo satisfação. E não deve mesmo. Então, pode ser que em alguns assuntos ele pensa de um jeito e outros assuntos ele pensa do outro. E pode ter certeza, muitos ali têm esse perfil. Muitos. Então, assim, não dá para saber para onde o tiro vai. Essa é a verdade. Então, por mais que a gente fale, a probabilidade é que, né, provavelmente, seja nomeado Papa alguém, digamos, um pouquinho parecido com o Papa Francisco, entendeu? Por causa das eleições ali. Mas isso é certeza? Não dá para saber. É isso que eu estou falando. Tudo isso daí é especulação. Projeções, entendeu? Porque é aquilo, né? Tem que dar dinheiro, você tem que fazer trabalho, né? Jornalista tem que trabalhar. Então, eles têm que ficar inventando coisa. E fica todo mundo especulando e fazendo projeções, mas ninguém tem certeza de nada. Ninguém sabe nada. Entendeu?
Agora, ao mesmo tempo, a gente não pode vender ilusões, né? Então, quando as pessoas me perguntam, professor, mas você acha que o Carnel Burke, o Zaha e o Miller, eles têm alguma chance? Bom, todo mundo que está lá tem, né? Todo mundo, tudo é possível. Qualquer um que está lá dentro pode ser eleito, entendeu? Agora, assim, humanamente falando, vou ser sincero, se na quarta ou na quinta-feira a fumacinha subir e aparecer um negão lá, assim, eu vou ficar muito feliz, mas é porque o Espírito Santo baixou lá e deu tapa em todo mundo. Vocês podem ter certeza. Ele baixou, eu vou calar a boca aqui, vai ser isso. Não quero saber mais nada, não. Porque assim, humanamente falando, é impossível. Humanamente, entendeu? Não nasce banana em pé de abacate, gente. É uma coisa... Agora, como tem outras coisas em jogo, não é só humano o negócio, ou seja, o humano está lá, mas tem mais alguém, né? Então assim, tudo é possível. Mas seria uma surpresa, pode ter certeza. Nem quem é conservador espera isso, você pode ter certeza. Porque sabe que a maioria ali pensa diferente, entendeu? E tem medo, enfim, essas coisas. Mas, paciência, vamos lá. Então, voltando aqui. A vida interior é o que nos enobrece, é o que nos diferencia de uma pedra, de uma planta e de um cachorro. Logo, se eu quero desenvolver realmente a minha humanidade, eu preciso cultivar a vida interior. Ela consiste na parte em que a alma, pelo seu lado superior e sobrenatural, toma nos atos exteriores o comando de tudo. É o homem vivendo para Deus, de Deus e em Deus. Assim sendo, para frisá-la em alguns traços, a vida interior consiste, sobretudo, na pureza do coração, na fuga de tudo que pode desagradar a Deus e tornar-nos menos agradável aos seus olhos. Portanto, na fuga de todo o pecado voluntário e ainda na vigência sobre o nosso interior. Isso é muito sério, né? Ou seja, se eu quero cultivar uma vida interior, eu tenho que, de fato, fazer com que a minha personalidade, a minha vida, seja comandada pela minha alma e por aquilo que a minha alma tem de mais elevado e nobre, que é a minha inteligência. E uma inteligência iluminada pela fé, movida pela graça. Agora, uma pessoa que não tem vida interior, o que acontece? Ela é escrava dos seus sentidos. Ela padece de uma dominação nesse sentido. Ou seja, os 5 sentidos externos é que mandam na vida dela. Por isso que você pode ver, pega uma pessoa em que a personalidade dela é dominada pela sensibilidade. Ela não consegue parar de falar. Ela só quer falar, né? Ou se não comer, ou se não beber, ou se não ela quer ficar vendo tudo, né? Ela quer ouvir tudo, ela quer saber de tudo, entendeu? E gosta de tocar, e gosta de abraçar. Você vai, rapaz, mas não dá para se controlar um pouco? Jesus, né? Mas por quê? É uma personalidade do sensível. Essa pessoa quase não tem vida interior. Ela foge dela mesma. Ela foge do silêncio. Ela foge do recolhimento. O silêncio assusta. A meditação assusta. Ela não consegue ficar com Deus no íntimo dela, porque no fundo ela não consegue ficar com ela própria. É uma fuga de si. Isso é triste. Por quê? Porque uma pessoa que é dominada pelos sentidos, ela se torna escrava dos desejos e impulsos. São os desejos sensíveis e são os impulsos e inclinações sensíveis que dominam as suas atitudes, que dominam as suas escolhas e decisões, que dominam a sua personalidade. Então, por isso que quando a gente fala de São José, das glórias de São José, das virtudes de São José, da pessoa de São José, de tudo que ele foi, pode ter certeza, tudo isso pressupõe uma vida interior intensa, né? Ou seja, eu vivo para Deus, de Deus e em Deus. Isso é a vida interior verdadeira. Vou repetir de novo. Eu vivo para Deus, tudo para a glória dele. Eu vivo de Deus, porque Ele é minha fonte.
Ele me alimenta e sustenta. E eu vivo em Deus. Ele é o meu refúgio e fundamento. Ele é a estabilidade em si e o único que pode me estabelecer. Por isso aquela famosa frase: quem tem vida interior não padece de solidão. Ninguém precisa falar comigo, ninguém precisa me amar. Eu posso ser desprezado, injustiçado, perseguido, caluniado, e evidentemente que eu vou sofrer com tudo isso. Mas eu não vou padecer de solidão. Por quê? Porque eu sei que eu não estou sozinho. Deus está comigo. Os irmãos que rezam por mim estão comigo. A comunhão espiritual é uma coisa muito interessante. Porque às vezes aquela história, por exemplo, tem irmãos meus espiritualmente falando, que faz anos que eu não vejo. E em momentos de oração eu sinto a pessoa presente no meu quarto. O que é isso? Eu nem vejo aquela pessoa, nem falo com ela. Mas eu sinto a presença. Por quê? É a comunhão espiritual. Ela busca o que eu busco, ela ama o que eu amo, ela odeia o que eu odeio. E eu rezo por ela, ela reza por mim. E isso o tempo e o espaço não conseguem quebrar. Não tem tempo e espaço para a ação do Espírito. Então eu não preciso ver a pessoa. Eu não preciso falar com a pessoa. Eu preciso amar e crer no que ela ama e crê. E ter uma comunhão em Jesus, na ação do Espírito. Tanto é verdade que você pode ver que tem gente que você vê todo dia, fala todo dia, e você quer matar. Você não tem comunhão necessariamente. Então a questão espaço-temporal não é suficiente. Tá? Nem a questão sanguínea. Às vezes tem pessoas que você ama muito mais, tem muito mais intimidade do que alguém da tua família, por exemplo. Eu não estou dizendo que isso deveria ser assim. Não deveria. Os pais, os filhos, os irmãos, né? Deveria ter mais intimidade, mais amor. Mas infelizmente, às vezes, as maiores feridas que nós temos, muitas vezes, foram geradas na família. No interior da família. E é por isso que às vezes existem amigos e irmãos que você ama até mais do que pessoas da tua família. Porque você foi machucado dentro da tua família. E precisa, evidentemente, perdoar. Então veja que a vida interior pressupõe tudo isso, né? Não desagradar a Deus, não ofender a Deus, fugir dos pecados voluntários e das situações de pecados. E além disso, em nos esforçarmos por transformar todos os nossos atos exteriores em outros tantos atos de virtude, ou seja, de uma virtude sobrenatural, que realmente nos eleve a participar da vida de Deus, transformá-los em outros tantos méritos perante Deus, dando-lhes uma intenção reta e sobrenatural. Então, quer dizer, se você tem uma vida interior profunda e verdadeira, isso vai orientar os seus atos exteriores, sua conduta, as atitudes que você toma no dia a dia. E isso pode fazer com que você seja uma pessoa virtuosa cada vez mais. E se aproxime cada vez mais de Deus, né? Ter uma intenção reta em tudo isso, né? Consiste, portanto, em conversarmos diretamente com Deus pela oração e em correspondermos fielmente às suas inspirações. Por isso que também não tem como ter vida interior se você não tem vida de oração. Agora veja, essa vida de interior que passa, né, pelo íntimo, é você ter a oração vocal, é você ter a oração mental, mas é também ter essa intimidade com Deus, se colocar na presença dEle, de ouvi-lo, de falar com Ele, de meditar. É parar realmente e estar na presença de Deus, né? Agora, se eu sempre rezo correndo,
Ah, professor, as distrações é uma luta. Lembra de Santa Teresa, morada, né? Para passar de uma para outra, São José. E uma das coisas que mais pegam é a distração, é a sensibilidade, né? E quando eu começo a superar isso, aí vem a encrenca de conseguir direcionar a inteligência à vontade. Porque não é só a sensibilidade que distrai, os pensamentos também. É por isso que não é fácil, meu filho, entrar no castelo e encontrar o rei. Eu lembro uma vez um curso que eu estava dando, aí o pessoal falou, acho que eu estou no primeira morada, acho que eu estou na segunda. Aí viraram para mim e falaram, e você? Ele falou, eu estou procurando a porta do castelo ainda. A coisa está feia. Eu falei, safado, sem vergonha. Se converte, bendito. Mas enfim. Eis aí praticamente a vida interior. Tal deve ter sido a vida de São José, né? Pensemos na missão gloriosa de José, pensemos nas graças que Deus lhe concedeu dessa missão. Se desde o primeiro instante de sua existência Maria recebeu uma plenitude transbordante de dons, José, cuja missão tem mais de uma analogia com a de Maria, deve ter por sua vez recebido as graças correspondentes à sua alta vocação, né? Então, quando você pensa na vida interior de São José, que pureza nos pensamentos dele, suas intenções. Então, veja que não é uma vida interior qualquer. A pureza de pensamento, né? A pureza de intenções, fruindo da intimidade dele com Jesus, é isso importantíssimo, né? Pode ver como que os maus pensamentos, as más intenções, como nos perturbam, como a gente fica perturbado com isso. E aquilo fica martelando e batendo na nossa cabeça. E aí a gente começa a ver de suposição. Entendeu? Que recolhimento em suas ações, desde que a sua vida toda se achava, por isso mesmo, diretamente consagrado ao serviço de Deus, à execução dos conselhos divinos. Que fervor na caridade, pois tudo em torno dele, tudo que ele vivia, tudo que ouvia, eram outras tantas revelações do amor de Deus, outras tantas inexauríveis fontes de graças, outras tantas manifestações da sabedoria e da beleza divinas. José estava imerso em Deus, a luz de Deus banhava-lhe a vida interior, como a luz dos astros das noites transparece através da nuvem que a vela por um instante. São José é, pois, o melhor modelo da vida interior. Sem dúvida, ele não era a luz que impõe a atenção e fere todos os olhares. Compará-lo-íamos antes a um perfume, cujo aroma respiramos, sem reconhecer sempre de onde se exala. Olha que interessante, né? São José não é comparado tanto a uma luz que se impõe, né? Que impõe a atenção, que fere os nossos olhos. Não, José não é assim, né? Ele é mais comparado a um perfume, que sem saber de onde está vindo, eita, né? Que perfuminho, de onde? Não sei. Isso é São José, é sutil, modesto, simples. O nosso santo é, pois, ainda agora na igreja, o padroeiro da vida interior. Essa vida interior faz a sua grandeza, ela é necessária também para nós. Sem ela, ele não teria passado de uma sombra vã diante dos homens e diante de Deus. Olha que interessante. Não basta ser sombra, você tem que ver qual é o tipo de sombra. Porque eu posso ser uma sombra por covardia, por outros interesses. São José foi um tipo de sombra verdadeira, porque tinha vida interior, né? Ter-se-ia assemelhado a esses ricos e a esses grandes do mundo, de quem as Escrituras dizem que no seu despertar nada acharam nas suas mãos. Com ela e por ela, José foi rico diante de Deus, foi grande da grandeza do próprio Deus. Por ser Deus e por ser infinitamente feliz em si mesmo, Deus nos é oculto, silencioso, invisível. Isso é muito interessante.
né? Porque de fato, quando você pensa na realidade divina, Deus enquanto Deus, Ele é feliz em si mesmo. Deus não precisa de nada nem de ninguém, Ele é absoluto, Ele é autossuficiente. Então Ele é infinitamente feliz a partir dele mesmo. Por isso que Deus é oculto a nós. Deus é um Deus oculto, Deus é um Deus silencioso, né? Deus é um Deus invisível. E é a vida interior que nos associa a essa grandeza de Deus, porque ela consiste essencialmente em viver para Deus e em Deus. Então veja, se Deus é oculto, se Deus é silencioso, se Deus é invisível, qual tipo de vida interior você é chamado? A uma vida interior que você fica aparecendo? A uma vida interior que não te leva a cultivar uma intimidade com Deus? Ora, a verdadeira vida interior é aquela que leva você a viver para Deus e a viver em Deus. E, portanto, também ter uma certa invisibilidade. Né? Eu vejo quantas pessoas que entram em crise na igreja ou em outros lugares, padres, leigos, dizem assim, né? Principalmente professor e pregador, né? A minha diocese não me reconhece, a minha congregação não me reconhece, ninguém me reconhece. Ou seja, eu fiz filosofia, fiz teologia, fiz mestrado, doutorado, não sei mais o quê. Ninguém me reconhece. Isso é muito perigoso. Porque você não tem que estar preocupado se alguém te reconhece. O importante é se você está fazendo aquilo que Deus te pede para fazer. O importante é que Cristo apareça. Eu não preciso aparecer. Ele que tem que aparecer. E essa necessidade de reconhecimento pode nos levar a um buraco, entendeu? Eu tenho certeza que tem gente que já deve ter saído da Dominus-Salus por causa disso. Porque o irmão Alexandre não me reconhece. Porque o irmão Michele não me reconhece. Porque não reconhece o meu dom, porque não reconhece o meu trabalho. Mas vá se lascar. Você faz o que tem que fazer para a glória de Deus e ponto. E você é honesto. Mesmo suponhamos que não reconheça. E o que tem? Você está fazendo para quem? Não é para Jesus? Ele reconhece. Pronto, tá bom. Jesus nunca vai deixar de reconhecer. Só que ele não vai sair do sacrário para falar para todo mundo. Entendeu? É só isso. Ele vê tudo e sabe tudo. Então ele reconhece, pode ficar em paz. O problema é que muitas vezes esse reconhecimento vem acompanhado de uma carência misturada com sentimento de inferioridade e vaidade. Quem está bem faz o que tem que fazer, meus irmãos. E ponto. Quem dá formação tem que tomar muito cuidado, porque a gente é tentado muito com vaidade. A gente é tentado muito com essa coisa de reconhecimento. Outro dia, uma aula que eu estava... Vocês não têm noção do que eu convivo, só vou dar um exemplo. E se a gente não tomar cuidado, a gente cai nisso sim, porque eu já caí. E graças a Deus me afastei de toda essa desgraceira, não estou nem para isso mais. Né? Mas outro dia na minha aula, quem estava? Uma aula que eu fui dar em Minas Gerais. O governador Romeu Zema estava na minha aula, sentado ali na minha frente, anotando tudo que eu estava falando. E depois veio tirar uma foto comigo. Falei, agora lascou. Esse cara postar isso, eu estou ferrado, até a 9ª geração. Mas, vida que segue, não postaram nada, graças a Deus. Então, acabou. E tantas outras pessoas, e empresários famosos aí, políticos, deputados, senadores, eu tenho contato. E aí, o que tem? E aí que eu tenho que ser o que eu sou, o que Deus me chama a ser. Vai lá, dá a sua aula, põe o rabinho no meio das pernas e vai embora. Acabou, é isso. Não fique dependendo de elogios. Não fica dependendo de reconhecimento humano. Faz o que Deus pediu para você fazer. Fala e ensina o que tem que ensinar.
Se vai agradar ou não, já não é um problema meu. Tem que ser verdadeiro, com caridade, ponto. O resto é problema de Deus, não é meu. Quando eu aprendi isso, a minha vida ficou muito mais fácil. Fica muito mais simples. Porque você não fica preocupado se vão bater palma ou não, se vão reconhecer ou não, se vão elogiar ou não. Eu fiz. É um servo inútil, entendeu? Fiz o que deveria ser feito. Ponto. Acabou. Deus vê tudo, Ele é que vai julgar a cada um. Não preciso me preocupar com mais nada. Agora é fácil? Não, a gente é humano, a gente gosta de um aplausozinho. A gente gosta, entendeu? A gente gosta de reconhecimento, gosta de elogio, gosta de não sei o quê. É uma loucura, né? Então, só para a gente ir finalizando, a vida interior também é pureza, porque é uma frequente conversa com Deus, espelho de toda pureza. É riqueza, porque tudo que fazemos, fazemos-lo para Deus, né? Então não é riqueza desse mundo, é riqueza para a glória de Deus, para a vida eterna, e transformamos numa recompensa eterna. É força, porque pela união com Deus, ela nos atrai a graça de vencermos os perigos e as dificuldades da vida exterior. Então, a vida interior é tudo isso. São José viveu tudo isso. Uma vida de pureza, uma vida de riqueza e uma vida de força. E a vida interior pressupõe tudo isso. Ela nos dá, né, toda uma pureza, porque é conversa com Deus, toda uma riqueza, porque transforma em ponto para a vida eterna. Ela é força, porque unido a Deus nós conseguimos vencer os perigos e dificuldades. E foi o que São José viveu. Foi o que ele passou, né? Então, na medida em que a gente se coloca sob a proteção de São José, pedindo socorro de São José, ele nos ensina a viver tudo isso. Ele nos ajuda a viver tudo isso, né? E por fim, a última coisa, que é aquilo que eu dizia, ou seja, então São José só teve a vida interior. Não, óbvio que não. Ele estava nesse mundo, pelo amor de Deus. Então São José também tinha uma vida exterior. Mas qual era o segredo? O segredo, né, é que, por um lado, não tem como que a vida do ser humano seja apenas interior. Por quê? Porque existem as necessidades práticas, existem as necessidades materiais e corporais. Nós estamos nesse mundo, nessa vida. O ser humano é composto de corpo e alma. Logo, a exterioridade faz parte da nossa vida. E não só a interioridade, né? O exterior e o interior faz parte de nós. São José viveu as duas coisas. Ele conheceu a lei da nossa natureza. Por isso que a gente encontra nele tanto o interior quanto o exterior. São José não foi um monge, não foi um eremita, um ermitão, que ficou trancado lá no mosteiro, numa caverna sozinho, né? Ele de fato tinha sua família, tinha o seu trabalho, tinha o seu país, tinha as tradições, e ele viveu tudo isso. Agora, ele tinha a sua profissão, a sua família e a sua relação com Deus. Mas a grande questão é, como foi a vida exterior de São José? Bom, a grande questão é que a vida exterior de São José foi uma vida perfeita. E por que foi uma vida perfeita? Porque foi uma vida ordenada. Então ele teve uma vida exterior pautada pela vida interior. Ou seja, não é o exterior que tem que comandar o interior, mas é o contrário. É a minha vida interior que tem que orientar a minha vida exterior. E geralmente as pessoas fazem o contrário. Por isso que fica tudo perturbada, padecendo, confusa, né? Entra num monte de crise. Então por que José teve uma vida exterior admirável, ordenada e perfeita? Primeiramente por causa dos motivos que o faziam cumprir seus deveres de Estado. Ou seja, ele cumpriu em primeiro lugar, os deveres do seu estado de vida. Um bom marido, um bom pai. Ele procurava obedecer à vontade de Deus. Ele expressava o seu amor a Jesus e a Maria, protegendo a família, né? Ele tinha caridade com o próximo e por aí vai.
Ele procurava ajudar os seus concidadãos, cumprir os preceitos da sua tradição religiosa, indo a Jerusalém, né? Prestando culto, fazendo o que deveria ser feito. Mas em segundo lugar, além de tudo isso, em segundo ponto, é que a vida exterior de São José foi uma vida admiravelmente ordenada e perfeita pela maneira como ele se comportava nela. Então, por um lado, é porque ele cumpriu os seus deveres e vivia tudo isso que eu falei. Mas o segundo motivo não é só por causa disso, é porque José realmente tinha uma conduta e um comportamento extremamente exemplar. Ele sabia se portar nas mais diversas situações e ambientes. Ele era o que era, mas sabia lidar com as situações. E nós muitas vezes não sabemos, né? Ele se entregava a essa vida sem que nada tivesse a sofrer o cuidado da sua vida interior. A vigilância sobre a sua alma e a sua união com Deus. Ou seja, sua vida exterior era como que o desabrochar da sua alma. Então veja bem, o que ele está colocando aqui? Duas coisas que são importantes. Eu preciso me preocupar com uma vida exterior? Sim, mas a minha preocupação e cuidado da minha vida exterior não pode gerar um prejuízo na minha vida interior. O que quer dizer isso? Quer dizer que a profissão, o trabalho, cuidar da família, participar nisso ou aquilo, ajudar nisso ou aquilo, tá bom. Isso é importante. Mas eu também tenho que reservar um tempo para rezar. Eu também tenho que reservar um tempo para meditar a palavra de Deus. Eu também tenho que reservar um tempinho para fazer uma leitura espiritual. Eu também tenho que ter um tempo para adorar a Deus. Eu também preciso ter um tempo para estudar, que a vida interior também pressupõe isso. Então, o problema qual é? É que o pessoal é 880. Ou quer ficar só dentro da vida interior e não está nem aí para o exterior, que se lasca o mundo. Ou se não, fica tão absorvido com o exterior, que não tem tempo para rezar, não tem tempo para estudar, não tem tempo para meditar, não tem tempo para se colocar na presença de Deus. Então, nós precisamos entender que você tem que cultivar a vida interior, cuidar da sua alma, seus sentimentos, pensamentos, encontrar Deus no mais íntimo do seu íntimo, como diria Santo Agostinho. Mas ao mesmo tempo, a sua vida exterior tem que ser um desabrochar da interior, entendeu? A maneira, aquilo que eu mostro fora, tem que ser expressão daquilo que está dentro. Então as minhas atitudes, o meu comportamento, as minhas escolhas, decisões, tem que ser uma continuação e desabrochar daquilo que está lá dentro. Jesus já disse, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Por isso que não adianta, pode ver, a gente pode até tentar exteriormente mostrar que é bonitinho, mas uma hora a casa cai, certo? Por mais que você tente fingir, por mais que você tente mostrar uma coisa que você não é exteriormente falando, uma hora o verdadeiro eu aflora, e aí fica todo mundo chocado. Nossa Senhora, o que é isso? Onde veio esse dragão? Ele sempre estava lá. É que estava meio enjaulado, aí uma hora a jaula abriu e ele veio, acabou. Mas ele estava lá. Então o que acontece? A sua vida exterior tem que ser um desabrochar da interior. E é óbvio, para a exterior ser boa, a interior também tem que ser boa, né? E verdadeira. É isso, meus irmãos. E São José é um grande exemplo disso, né? Ele nos dá uma grande lição da vida exterior, ordenando-a, principalmente na questão do trabalho. Porque vamos ser sinceros, a maioria de nós passa o tempo trabalhando. Não tem como. Você entendeu? Uma pessoa vai trabalhar por dia pelo menos 8 horas. Isso é normal. São poucos os que são chamados a uma vida totalmente celibatária e consagrada. E dentro de uma vida celibatária, são poucos os que são chamados a uma vida totalmente contemplativa, que vai ficar rezando o dia inteiro. Então, assim, o trabalho faz parte de nossa vida. Porém, nós temos que tomar cuidado porque tem dois extremos. A falta é problema, o excesso é problema, né? Ou seja, muitas vezes trabalhamos de menos, somos ociosos, desperdiçamos o nosso tempo, não temos seriedade, somos negligentes, né? Não usamos direito os talentos que Deus nos deu. Isso é a falta. Então a gente precisa sim ter seriedade e compromisso. Temos que buscar a santificação por intermédio do trabalho.
temos que santificar o trabalho e se santificar pelo trabalho, são as duas coisas. A espiritualidade do Opus Dei, por exemplo, nesse ponto é muito interessante. Tem um documento para Francisco que também fala sobre isso, sobre a santidade no dia a dia. A gente não pode querer buscar Deus e santificar só quando está rezando ou está adorando, né? Mas é no dia a dia, trabalhando também, tá? Então a falta, perder tempo com coisas inúteis, meu Deus! Eu fico doido quando o pessoal fala, mas o senhor não tem tempo. Me dá o seu celular. Eu vou colocar um programinha, tem um programinha que ele mostra quantas horas você passou no celular na semana. O dia que eu olhei o meu, que mostrou as horas, eu falei, o quê? Jesus! Falei, não, está errado. Não é possível que eu perdi essa quantidade de horas inúteis com o Instagram, com o WhatsApp, com não sei o quê. Eu falei, não. Tudo bem que eram coisas até mais ou menos necessárias, mas vai ter que diminuir esse negócio. E diminuí, cortei bruscamente algumas coisas. Eu especifico hoje horários para olhar o WhatsApp, para olhar o Instagram, para olhar o YouTube, para postar alguma coisa que eu preciso. É isso. Porque senão você se perde nisso. O brasileiro é um dos povos que mais usa a internet. Dizem as pesquisas que no Brasil a maioria das pessoas elas perdem no mínimo de 4 a 5 horas por dia nas redes sociais. E aí? Então, cuidado com isso. Então a falta é um problema, mas o excesso também. Tem gente que trabalha demais, não tem tempo para a família, não tem tempo para Deus, né? Às vezes é muito obcecado com essa coisa da prosperidade financeira. Então muita gente às vezes trabalha muito, não é porque necessariamente precisa, é uma obsessão. Então é lógico que trabalhar é importante, mas espera aí, sua família precisa, Deus precisa, né? Tem um testemunho, um documentário muito grande, lembra daquele cara que foi personagem do Superman, que virou tetraplégico? Nesse documentário, os filhos dele estão testemunho. Fala, eu aprendi, eu encontrei, me reconciliei com meu pai, depois que meu pai caiu do cavalo. Depois que meu pai caiu do cavalo e virou tetraplégico, é que o meu pai foi um verdadeiro pai. Ele falou, ali eu conheci meu pai, ali eu pude conviver com meu pai, ali eu amei meu pai. Por quê? Porque meu pai tinha tempo para nós. Porque enquanto ele era, né, normal, etc., não tinha doença e era artista, toda hora ele estava fazendo alguma coisa. Não tinha tempo para a esposa, não tinha tempo para os filhos, não tinha tempo para ninguém. Toda hora correndo com alguma coisa. Ou seja, precisou virar tetraplégico. E aí os filhos encontraram o pai. E ele pediu perdão para os filhos. Dizendo, olha, muitas vezes eu não fui um bom pai. Por quê? Porque trabalhar demais, correr demais também está errado. Então se ser vagabundo não é bom, ser louco também não dá. Não é possível que não tenha o meio termo aí. Né? Então, meus irmãos, eu espero profundamente, né, que São José interceda por nós, nos ensine a ter esse recolhimento, essa vida de silêncio, não querer aparecer tanto, a cultivar uma verdadeira vida interior, com os nossos pensamentos, sentimentos, a pureza, a retidão, o encontrar Deus no nosso íntimo, não ter medo do silêncio da meditação e que a nossa vida exterior seja uma continuação e desdobramento da verdadeira vida interior. Então eu acredito que tanto essa questão da fé, da obediência e da vida interior são 3 pontos fundamentais na vida de São José, na personalidade de São José, e com certeza ele pode nos ajudar muito. Então não tenha medo de se consagrar a São José. Leia esse livrinho pelo menos, né? A Imitação de São José. Estou falando, esse livrinho, é um dos livrinhos que mais me ajuda. Os outros também são bons, mas esse daqui é uma coisa assim. São meditações pequenininhas. Lê uma por dia, entendeu? Não lê tudo, não. Lê uma por dia com calma. Leia e faz igual uma vaca. A vaca, quando ela não fica ruminando, não é isso? Leia o texto com calma, porque esse texto você lê em 5 minutos. Reserva 15 minutos, 5 para ler e 10 para ficar meditando. E deixa Deus falar com você.
através disso aqui. Você vai ver, uma paulada atrás da outra. Você vai sair com a coluna reta. Entendeu? Aqueles tratamentos oriental, na base da pancada, de jogar pedra nas costas. Então, assim, que Deus abençoe vocês. Espero que essa formação e meditação ajude. Tá? E repito, desde quando virei devoto de São José, e rezando, e todos os dias pedindo a ajuda dele, e tentando, com a graça de Deus, imitar as virtudes de São José, isso mudou muito a minha vida. Como esposo, como pai, como professor. O cabra é bom. Ele é o terror mesmo dos chifrudos. Não tem o que... Então que a gente possa, né, deixando toda a brincadeira de lado, mas com muita fé, com muita piedade, né, que nessa Santa Missa que vai ser celebrada, que São José interceda por cada um de nós, homens, mulheres, que vocês possam levar isso no coração de vocês, para a casa de vocês, tá? E quem quiser me acompanhar nas redes sociais, é só procurar por Joel Gracioso no Instagram ou no YouTube. E se alguém quiser olhar meu site, ver a questão dos cursos, tem aquele cupom 30 lá. E mais uma vez, obrigado, meu Alexandre. Obrigado, comunidade. Espero que tudo isso que a gente conversou aqui, levem tudo isso para a missa agora. Rezem e peçam a Deus a graça de conseguir viver tudo isso pela intercessão de São José. Amém.